Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o dia 18 aqui da nossa série CEA em 30 dias. E hoje o assunto é quente, né? Tributação. Não só é quente, como é complicado. Mas a ideia aqui é a gente falar, não de uma forma rasa, mas de uma forma simples, que dê para entender os principais aspectos de tributação aplicados para investimentos e que você saiba principalmente distinguir, né, quando você tiver sua certificação, estiver atendendo um cliente, saiba distinguir as aplicações não só pelas características delas intrínsecas, né, ao tipo de aplicação que está sendo feita, mas também a cobrança de tributos, porque isso muitas vezes, aliás, em todas as vezes, a maioria vai ter influência na rentabilidade, beleza? Vamos lá então. Tributação de pessoa física residente no Brasil. Primeiro, a tributação ela tem um fato gerador, que é exatamente aquele fato, né, aquela substância que dá origem ao tributo. E existe a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo é o total, o montante em que vai ser calculado o tributo, e a alíquota é o percentual de tributo que vai ser aplicado. Então, falando de uma forma prática aqui, vamos imaginar um CDB. Tá? A pessoa tinha um CDB, aplicou R$1.000 e resgatou 1.100 lá no final. O CDB tem a aplicação de tributo. Qual é a base de cálculo? Nesse caso, no CDB, é o rendimento. Qual foi o rendimento? R$100. E qual é a alíquota? Vai depender, lembra lá da tabela regressiva da renda fixa? Então, vai depender do tempo que ficou aplicado. Se for mais de 720 dias, a alíquota é de 15%. Beleza? Só dando nome aí aos bois e também qual foi o fato gerador, né, nesse caso do CDB? Foi obter rendimento numa aplicação financeira. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns princípios da cobrança de tributos. O primeiro deles é o princípio da anterioridade, que quer dizer o quê? Quando um tributo é instituído, não tem cobrança dele no mesmo ano fiscal em que ele foi instituído. Então, se for criado um novo imposto agora, em 2021, nesse ano de 2021 não será cobrado, só a partir de 2022. O segundo princípio, da irretroatividade. Não será cobrado tributo a partir dos fatos geradores antes da lei que o instituiu. Então, vamos dizer que hoje seja criado um tributo pela posse, né? Não na compra. Na compra você já paga embutido no preço, mas pela posse de um smartphone, por exemplo. Então, não vai ser cobrado pela posse que você teve nos anos anteriores, não é retroativo, tá? Só a partir de agora. Terceiro, na verdade, o princípio da isonomia ou igualdade tributária. O que esse princípio diz? Que as pessoas de mesma condição jurídica vão ter a mesma aplicação de tributos, vão ter igualdade tributária se elas estiverem na mesma condição jurídica. Se tiverem condições jurídicas diferentes, aí sim a aplicação de tributo pode ser diferente. Mas se for a mesma, né, isonomia é igual, mesma condição jurídica, mesma aplicação de tributos. Certo? O próximo, princípio da competência. Então, isso aqui é a quem compete, né? A qual ente compete a cobrança do tributo. Então, aqui no Brasil, a gente tem tributos federais, tem tributos estaduais, dos municípios e do Distrito Federal, tá? Então, esse é o princípio da competência, diz respeito a qual ente que vai fazer a cobrança. Outro princípio é o da capacidade contributiva, que diz o quê? Que a cobrança de tributo ela é baseada não é na renda potencial, mas sim na renda efetivamente disponível pelo contribuinte, tá certo? E existem mais outros 3 princípios que são da generalidade, universalidade e progressividade, que estão relacionados agora ao imposto de renda. Lembra que quando a gente fala de tributos, não é só o imposto de renda, né? Existem outros, como por exemplo, IPTU, o IPVA, tá? Eu até coloquei aqui, esqueci de falar, das exceções do princípio da anterioridade, que são os impostos de importação, de exportação, o IPI e o IOF, que são impostos que, por uma simples alteração na lei, eles podem ser colocados ou tirados, tá? Então, esses impostos, eles não têm o princípio da anterioridade. Então, por exemplo, se for aplicado uma alíquota de IOF para uma operação que antes era zerada e agora vai ter uma certa alíquota, então isso acontece já no ano em que é instituído, não tem esse princípio da anterioridade, que era aquele que dizia que no mesmo ano não era cobrado, só no ano seguinte. Para esses casos não, ele já é cobrado no próprio. Então, falando agora dos princípios aplicados ao imposto de renda, o primeiro deles, o princípio da generalidade, ele quer dizer o quê? Trata-se da vedação de privilégios que decorre do princípio da igualdade tributária, tá? Então, passando para o próximo, que é o da universalidade, eles se complementam bem, quer dizer o quê?
que o imposto de renda ele vai ser cobrado sobre todo e qualquer tipo de renda, tá? Não importa até se foi ilícita. Se houve um ganho, né, de renda, o imposto de renda vai ser cobrado, e esse é o princípio da universalidade, tá? E o próximo princípio, que é o princípio da progressividade, é aquele que a gente está até acostumado a ver em relação à tabela do imposto de renda, né? A gente vê que quanto maior é o ganho, né, quanto maior a renda, maior será a cobrança de impostos. Então esse aí é o princípio da progressividade, ele vai sendo progressivo à medida que a faixa de renda vai aumentando, beleza? Vamos ver mais alguns conceitos importantes aqui. É a diferença entre imunidade e isenção. A imunidade é uma proteção que a Constituição Federal dá aos contribuintes em determinada situação. E a isenção é que, embora haja o fato gerador, o ente contribuinte está impedido de cobrar o crédito tributário. Tá? É uma diferença sutil, mas fica um pouco mais clara quando a gente pensa, por exemplo, igrejas, né? Elas estão imunes à cobrança de tributos. Por quê? Existe uma proteção da Constituição a esse tipo de contribuinte. Agora, isenção tributária, por exemplo, venda de ações. Então, existe uma isenção se você fizer uma venda até R$20 mil dentro de um mesmo mês. Mas houve o fato gerador, né? Essa venda ela pode ter sido com ganho, que era o fato gerador, por exemplo, no caso de uma venda de ações. Mas existe uma isenção, que é aquela que teve o fato, mas o ente tributante está impedido de cobrar esse crédito tributário. Beleza? A próxima. Agora a gente vai falar sobre o imposto de renda de pessoa física. Primeiro, entender o que é renda, né? É um acréscimo patrimonial. No caso de pessoa física, a gente tem basicamente uma distinção aí para dois caminhos, né? A primeira parte de rendimentos, que são aquelas rendas recorrentes, e a parte de ganho capital, que é aquela que não é recorrente, tá bom? Então aqui já coloquei um resumo das alíquotas, não é tão simples assim, a gente vai falar um pouquinho mais, mas na parte de rendimentos a gente basicamente tem a tabela progressiva, que a alíquota vai desde zero, ou seja, isento, até 27,5%. E na parte de ganho de capital, tem alíquotas de 15% a 20%, tá bom? Falando ainda do imposto de renda, quais são as deduções, né? A pessoa oferiu uma renda no ano e pode deduzir, essa seria a base de cálculo. Então ela pode deduzir dessa base de cálculo, diminuindo a base de cálculo, ela vai pagar menos imposto. Como é que ela faz essas deduções? Por meio de algumas despesas que ela tem ao longo do ano. Então, por exemplo, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com dependente, com pensão alimentícia, com a previdência oficial, com previdência privada também, despesas com aparelhos ortopédicos, despesas escrituradas em livro caixa, tudo isso pode ser deduzido da base de cálculo para que aí a pessoa pague menos imposto e tudo isso de uma forma legal, não é ilegal, tá certo? Vamos falar agora dos tipos de declaração, né? A gente tem a declaração simplificada, que é aquela para pessoas que têm poucas dessas deduções legais. Então, o governo já dá automaticamente, na verdade a Receita, já dá automaticamente uma dedução de 20% dos rendimentos tributáveis e existe uma limitação dessa dedução até R$ 16.754,34. Tá? Então você pega lá, se você tem poucas dessas deduções aqui, que não dá 20%, o que a Receita faz? Não, vamos deduzir 20%, então ela aumenta a sua dedução. Aumentando a sua dedução, diminui a base de cálculo, você paga menos impostos para quem tem poucas deduções. Agora, para quem tem muitas deduções, não vale a pena fazer simplificado. Por quê? Porque aí a pessoa passa desse limite de 20% de dedução, né? Então ela tem que informar isso, tem que ter os comprovantes também, mas ela informa isso para a Receita e diminui mais ainda a base de cálculo dela, tá bom? Vamos falar agora então sobre a parte de investimentos, né? Então, a primeira delas é a parte de renda fixa, que a gente já viu essa tabela, né? Até 180 dias, 22,5%, de 181 a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e mais de 720 dias, 15%. Estamos aí relacionando o tempo da aplicação com a alíquota que será cobrada. Tá? Importante lembrar de alguns investimentos aqui que para pessoa física tem isenção. Lembra que a gente está falando aqui de pessoa física. Letra hipotecária, LCI, LCA, CRI, CRA e poupança, tá? Isentos de imposto de renda para a pessoa física. E esse imposto de renda é descontado direto na fonte. Comprei o CDB, quando eu recebi esse CDB, já é descontado o imposto de renda, já recebo o valor líquido. Agora vamos olhar a parte de renda variável. O recolhimento na renda variável normalmente é via DARF. O que isso quer dizer? O próprio investidor vai ter que apurar quanto que ele teve de ganho de capital. Tá? Esse ganho de capital ele vai aplicar uma determinada alíquota, dependendo da forma como foi esse ganho de capital, e aí ele fez esse cálculo.
coloca isso como uma espécie de boleto, que é essa DARF, paga a DARF e aí o imposto está recolhido, tá bom? Então, aqui para day trade, a alíquota é de 20%. Então, comprou e vendeu ativos no mesmo dia e teve lucro, vai pagar 20% de imposto de renda desse lucro. Sendo que 1% vai ficar retido na fonte já. Então, como é que seria a conta, né? Você oferir um lucro de R$10 num day trade, por exemplo, R$1 já vai ficar lá na nota de corretagem. Não vai cair R$10 na sua conta, vai cair 9. E aí você vai ter que calcular 20% disso. Quanto é que ia dar? 1,80. Só que você já pagou R$1, então você vai ter que pagar 80 centavos de imposto. E essa DARF ela é calculada, né, paga no mês seguinte. Então, por exemplo, se eu fiz essa operação de day trade em abril, então eu junto todas as operações de day trade em abril, consolido tudo e pago a DARF em maio, tá bom? Ações, já tinha até comentado aqui, né? É isento se a venda for menor do que R$20 mil no mês, tá? Esse aqui é o valor de venda, não importa qual seja o lucro. Se você comprou a ação por R$1, tá? Você comprou 1.000 ações a R$1, ela agora vale 20. Então você teria 20 não, vamos dizer que ela vale R$19,90. 1.000 ações, então você teria 19.900 para poder auferir. O seu lucro é gigantesco, sim, mas você vendeu, o valor de venda é menor do que R$20 mil, isento de imposto de renda. No mês, somando todas as operações. Tá? Se você vender um pouquinho de uma ação, um pouquinho de outra, isso tudo dá mais R$20 mil, vai ter que recolher imposto dentro de um mês. De novo, tem um recolhimento na fonte, que é de 0,005% sobre a venda. A corretora, no day trade, como você fez lá na corretora, tanto a compra como a venda, ou a venda e a compra, ali já está apontado qual é o seu lucro. Aqui, a corretora não sabe, ela não tem esse registro de qual é o seu lucro, porque você pode estar, inclusive, comprando por mais de uma corretora. Então, assim, ela entende que se vendeu, ela vai recolher esse valor aqui de imposto de renda na fonte. Pode até ser que você está vendendo com prejuízo. E aí, fica também uma observação que os prejuízos podem ser compensados. O que isso quer dizer? Se eu faço uma operação com ações e tenho um prejuízo de R$1.000, na próxima operação, se eu tiver um lucro de 500, eu não pago imposto de renda. Por quê? Desde que eu aponte esse prejuízo na minha declaração de imposto de renda anual, na próxima operação, e isso não tem limite de tempo, na próxima operação, como eu tinha um prejuízo de 500 e eu tive um prejuízo de 1.000 e agora eu tive um lucro de 500, isso quer dizer que eu ainda estou no prejuízo no cômputo geral, tá? Isso para ações. Então, de novo, quando eu tiver feito essa venda, lá no final, né, essa venda que eu disse que eu tive um lucro de R$500, quando eu fizer essa venda, a corretora não sabe que eu tive um prejuízo antes de R$1.000 e que não deveria pagar imposto. Então, ela recolheria esse valor aqui de imposto de renda na fonte. E isso vai ser compensado na declaração de ajuste anual, tá? Porque ela só sabe da venda, ela não sabe do lucro que eu estou tendo, nem de impostos que eu tinha, ou de prejuízos anteriores que eu tinha, beleza? Dividendos são isentos, tá? Por enquanto. Juros sobre capital próprio tem uma alíquota de 15%. Swap, né, que é uma forma lá de derivativo, segundo a tabela de renda fixa, tá? E é cobrado direto na fonte. Mercado a termo, opções e futuros, alíquota de 15%. Isso aqui eu estou falando tudo sem ser day trade, tá, pessoal? Lá no início eu coloquei. Day trade era quanto? 20%. Existem várias outras também formas de você ganhar capital, né? E que tem imposto de renda, como por exemplo, ganho na loteria, venda de imóveis, moeda estrangeira, título de capitalização, mas aqui realmente ia ficar muito longo, tá? A ideia foi a gente explorar um pouquinho daquilo que está mais comum no dia a dia do mercado financeiro e já está colocado aqui, beleza? Vamos falar um pouquinho agora de fundos de investimento, da cobrança de imposto de renda para eles. Eu sei que ainda não entrei no módulo de fundos de investimentos, na verdade é a próxima aula, mas já vamos falar aqui da parte de imposto de renda porque é importante. Então, fundos de investimento, exceto fundos de ações e fundos imobiliários, tá? A gente vai entender o que é um fundo de ações. Mas existe um cara chamado Come Cotas, porque no fundo você não coloca o dinheiro em si, esse dinheiro é transformado em cotas. Então o que você tem são cotas. E aí nos meses de maio e de novembro, o leão vai lá e toma um pouquinho dessas cotas para ele. Por isso que Come Cotas, ele toma para ele a título de cobrança de impostos, tá? Para fundos classificados, tá? Existe uma classificação de fundos para fundos classificados como curto prazo. Esse Come Cotas é de 20%, a alíquota de 20%, e de longo prazo é de 15%. E o que é essa classificação de longo prazo e curto prazo?
é quando o prazo médio da carteira do fundo aqui é menor do que 365 dias, menor ou igual a 365 dias, ele é um fundo de curto prazo. Quando é maior do que 365 dias, ele é um fundo de longo prazo. Tá? E no resgate, eu também pago o imposto de renda. Vamos entender aqui com um exemplo um pouco mais numérico para vocês verem como é que isso funciona. Então, esse aqui para um fundo de curto prazo, lá em maio vai ter um come cotas de 20%, beleza? Então, tive um rendimento, a minha cota se valorizou, 20% dessa valorização da cota vai ser comida lá em maio. Se eu resgatar em agosto, concorda que essa minha aplicação no total, eu fiz ela em março e resgatei em agosto, eu fiquei só 5 meses com ela. Então, eu teria que pagar uma alíquota menor do que 180 dias, eu teria que pagar uma alíquota de 22,5%. Então, no resgate, vai ser cobrado 22,5%, tá? E eu posso ter que fazer um ajuste disso também em relação ao que foi cobrado aqui no Come Cotas. Depois, se eu, em vez de resgatar em agosto, eu deixasse e fosse resgatar em março, mas daqui a 3 anos, por exemplo, então cada maio e dezembro ia cobrar 20% dos rendimentos, da valorização da cota. Então aqui, ó, cobrou 20% em relação à cota que eu comprei em maio. Agora minha cota de referência é essa aqui de março, desculpa. Agora minha cota de referência é essa aqui de maio. Se em novembro tiver valorizado em relação à cota de maio, vai cobrar mais 20%. Se eu resgato agora em dezembro, eu tinha falado de 3 anos, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Se eu resgatar agora em dezembro, o que vai acontecer? Vai ser cobrado 20% de imposto. Por quê? Já passou dos 180 dias lá da tabela da renda fixa, então agora já é 20% a alíquota. No resgate vai ser cobrado 20%. E se eu ficar mais de 3 anos, então eu pagaria só 15% de alíquota? Não. Por quê? Porque esse é um fundo de curto prazo, então a alíquota menor possível é a alíquota de 20%. Tá? Agora, no caso do fundo de longo prazo, aí sim, à medida que eu fizer o resgate dentro daqueles prazos da tabela da renda fixa, vai ser cobrada no resgate a alíquota correspondente àquele prazo que eu tiver ficado. Então, olha só, fiz a mesma aplicação em março, agora, em maio é cobrado 15% de come cotas. Se eu resgatar em agosto, menos de 6 meses, vai ser cobrado 22,5%. Se eu resgatar em dezembro, menos de 1 ano, mas mais de 6 meses, vai ser cobrado 20%. Se eu resgatar em junho, já passou mais de 1 ano e meio, então agora é cobrado 17,5%. E se eu resgatar lá em março, daqui a 3 anos, vai ser cobrado 15%, que é a menor alíquota para um fundo de longo prazo também. Beleza? Pessoal, eu sei que fica um pouco complicado isso aqui, tá? Mas aí eu peço para vocês voltarem essa parte do vídeo e reverem, porque é importante que isso aqui fique claro para vocês. Mas resumindo, num fundo de curto prazo, ou você vai pagar 22,5% ou vai pagar 20% de alíquota. E no fundo de longo prazo, você pode pagar desde 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você ficou. Tá bom? Fundos de ações e clubes de investimento. Tinha falado que aqui essa regra no Come Cotas não valia para fundos de ações, né? Então é 15% no resgate, tá certo? E para fundos imobiliários é 20% a alíquota, tanto para rendimento quanto para ganho de capital. E aí vamos começar com umas observações aqui também. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, tanto a cota pode se valorizar, como você recebe rendimentos lá na sua conta por ter essa cota, como se fossem dividendos de uma ação, tá? Esses rendimentos e a valorização da cota são cobrados a uma alíquota de 20%, mas existe uma isenção para os rendimentos se ele atender a algumas condições. E quais são as condições? Tem que ser pessoa física, o fundo tem que ter mais de 50 cotistas e não pode ter nenhum investidor com mais de 10% do patrimônio do fundo. Tá? Então, se você receber rendimentos, você pessoa física, recebeu rendimentos de um fundo imobiliário que tem mais de 50 cotistas e nenhum dos cotistas tem mais de 10% do PL do fundo, aquele seu rendimento vai ser isento de imposto de renda. Porém, quando você vender a cota, se você comprou a 100 a cota e for vender ela a 120, desses R$20 vai ser cobrado uma alíquota de 20%. Certo? Agora, por último, vamos falar de IOF, né? Nos investimentos, o IOF vai desde 90% até zero. E isso vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então, em 30 dias, a alíquota do IOF chega de 96%, ela cai para zero. Tá? Só tem uma exceção em relação a isso, que é para fundos com carência. Carência é aquele período que você é obrigado a ficar com seu recurso lá no fundo, você não pode resgatar. Mas, mesmo assim, alguns fundos, mesmo colocando essa carência, ainda permitem que você resgate dentro dela. Só que nesse caso, o IOF é cobrado e ele é de 0,5% ao dia, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a tributação, tá? Importante vocês saberem um pouco daqueles princípios que eu falei lá no início da aula, a diferença entre imunidade e isenção e também quais são as alíquotas aplicadas aí para cada tipo de investimento
e principalmente saber quais são aqueles investimentos ou as situações em que o contribuinte, pessoa física, né, ele é isento de recolhimento de imposto, porque isso faz uma diferença muito grande nas aplicações financeiras dele. Beleza? Vamos lá para os exercícios de fixar um pouquinho desses conceitos? Um investidor fez uma operação de day trade em um papel, né, uma ação, auferindo lucro de R$ 550. Beleza. Qual o valor do IR retido na fonte e quanto ele terá que pagar de IR via DARF? Tá bom, pessoal? Então isso aqui você tem que saber as alíquotas, né? Se está falando de day trade, o total de imposto de renda é 20% do lucro, tá bom? E no day trade também é retido um imposto de renda na fonte, que é 1%. Então, se o lucro dele foi de R$ 550, 1% vai ficar na fonte, R$ 5,50, tá? A gente não precisa na calculadora para poder fazer isso. E o total de imposto seria 20% disso. Então, agora sim, vamos chamar ela 550, vamos calcular 20%, então dá R$ 110 de imposto total. Só que 5,50 já ficou na fonte, tá bom? Então, se você vier aqui e marcar 5,50 e 110, a letra B, você vai errar. Por quê? Porque já ficou esse 5,50 lá na fonte, então agora ele vai pagar só a diferença disso, tá bom? Então ele vai ser 110, 5,50 menos, vai dar 104,50, o que é a resposta da letra A. Beleza? Vamos em frente, acertamos, que bom. Vamos para a próxima. Um investidor comprou 1.000 ações Mico 3, olha aí que beleza de papel, a um preço de R$10 por ação. Passadas 2 semanas, ele vendeu as mesmas 1.000 ações a um preço de R$18, olha que legal. Então ele teve aí 80% de lucro, né? Comprou a 10, vendeu a 18, e aí ele quer saber qual é o valor de IR nessa operação. Então, pessoal, aqui é aquela questão que tenta te pegar pela pegadinha. Por quê? Está dizendo que ele comprou as ações, né? Vendeu, teve um valor de venda, ele teve lucro, então teria que recolher imposto. Porém, esse valor de venda, como foram 1.000 ações a R$18, esse valor de venda foi de R$18.000, tá? Aqui ele não fala nada, mas o certo aqui para deixar mais precisa essa questão seria dizer que essa foi a única operação que ele fez no mês, tá bom? Então, sendo a única operação, ele só teve um valor de venda de ações de R$18.000 nesse mês, como é menos de R$20.000, então essa operação é isenta. Então, o valor de IR dessa operação é de R$0, letra C. Beleza? Acertamos essa aí também, que bom. E vamos para a última. No vencimento de um CDB que foi comprado há 540 dias e rendeu R$ 398,65, qual será o valor de IR cobrado e de que maneira? Tá bom, pessoal? Então, no vencimento do CDB, o imposto ele é cobrado direto na fonte, tá? O que é acreditado lá ao vencer o CDB na sua conta já é o valor líquido. Então, não vai ser via DARF pelo investidor, tá? Então, a C e a D a gente já pode riscar aí que não estão certas. E agora o que está faltando é calcular qual é o valor de imposto, que ele me pergunta também. Aqui eu tenho que lembrar da tabela da renda fixa, né? Eu estou numa faixa de tempo aqui, né, de 540 dias, isso dá entre 361 e 720, né? Então, entre 1 e 2 anos, mais ou menos, tá certo? Então, nessa faixa aí, a alíquota é de 17,5% sobre os rendimentos. Então, ele não me fala quanto que eu investi também no CDB, ele não fala se é 1.000, se é 10.000, se é 1 milhão, ele só disse que o rendimento é de 398,65, que é o que eu preciso. Então, vou calcular 17,5% de 398 ou 368? 398. 398,65, faço 17,5%, então isso aqui é o 17,5%, dá 69,76. Então é a letra B, sendo recolhido na fonte, o valor resgatado será líquido de imposto de renda, tá? Letra B de bola, vamos ver se acertamos. Acertamos também. Então, pessoal, vocês veem aí que a parte conceitual de imposto de renda, ela é bem densa, mas na hora de fazer os exercícios, você é até simples, desde que você lembre de todos aqueles conceitos. Então, não fica focando só nos exercícios, não deixa a teoria para trás, mas também não deixa de fazer os exercícios, porque senão fica tudo muito confuso aí na cabeça, beleza? Mais uma vez, se ficou com dúvidas, pode colocar aí nos comentários, a gente lê e responde assim que possível. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é bem importante pra gente, e eu vejo vocês no dia 19.